Olá pessoal da Opção Play, hoje conversamos com o ex-vice-prefeito de Goiânia e ex-vereador pelo MDB, Agenor Mariano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agenor, o senhor acaba de deixar a Prefeitura de Goiânia, a pasta de Secretaria de Planejamento Urbano, para se dedicar a uma pré-campanha ao Senado. É um projeto bastante ousado. Como o senhor pretende executar? Olha, por que é chamado de ousadia? Porque no imaginário nosso, a gente tem como que o Senado é um órgão, um poder legislativo que está reservado aos ex-governadores. E na verdade não é. Primeira coisa que nós precisamos saber é que não existe hierarquia entre os cargos. O cargo de vereador não é subordinado ao cargo de deputado estadual, que não é subordinado ao deputado federal, que não é subordinado ao senador, que não é subordinado ao governador. Os cargos têm funções diferentes e, evidentemente, se são funções diferentes, nós precisamos entender qual o perfil das pessoas que devem ocupar esses cargos. Então, por isso que muitas vezes a gente pensa assim, não, o Senado, para o indivíduo ser Senado, ele já tem que ter sido deputado federal, ter sido governador, Isso não é uma verdade. Qualquer pessoa pode se candidatar ao Senado, desde que essa pessoa esteja preparada, que ela entenda quais são as funções de um senador, que ela possa trazer uma nova roupagem para poder representar o Estado do qual ela se candidata a senador no Pacto Federativo, que é essa a função. Talvez o seu telespectador, ele não saiba, mas o senador não é representante do povo, Marcelo. O senador é representante do Estado. Quem representa o povo é o deputado federal. Por isso que em Goiás, por exemplo, nós temos 17 vagas para deputado federal. E São Paulo tem 70, porque tem mais habitantes em São Paulo do que em Goiás. Tocantins tem 8 vagas para deputado federal. Mas por que o senador tem 3 vagas para o Acre e tem 3 vagas para São Paulo? Sendo que a população de São Paulo é muito maior do que a população do Acre. Justamente por isso, porque o papel do senador é representar o Estado no Pacto Federativo. Então nós temos 27 unidades, 26 estados mais o Distrito Federal, o que totalizam a quantidade de vagas de senadores em 81 vagas. Então o senador tem o papel e a função de representar o Estado no Pacto Federativo. E outras funções. Então, quando eu coloquei meu nome como pré-candidato do partido, eu fiz por entender que nesse momento a gente tem tido muito poucas opções de escolhas de uma renovação para se votar no Senado. Então, muitas vezes as pessoas olham para o Agenor Mariano, apesar de já ter sido vereador de Goiânia, de já ter sido vice-prefeito, ainda sei que sou desconhecido do grande público no que se trata todos os 246 municípios do estado de Goiás. Mas acho que a candidatura é uma ótima oportunidade para não só me apresentar, como apresentar também uma nova roupagem para essa função, quebrar alguns paradigmas, para se ocupar uma função de senador. E qual a melhor maneira de fazer isso? Como se viabilizar, como se tornar conhecido? Bom, isso é verdade, boa sua pergunta, porque não basta eu colocar aqui para o seu telespectador dizendo que sou pré-candidato ao Senado, porque não depende do telespectador me fazer candidato. Aí é uma questão interna. Primeiramente, os partidos estão em processos convencionais para escolher os seus candidatos, para aí depois oferecer para a sociedade. Então a sociedade ela ainda não tem certeza de quem serão os candidatos a governador, senador, porque tudo depende da aprovação da convenção partidária. Nesse momento, como pré-candidato, o que eu estou fazendo é tentar convencer os meus pares de que eu posso ser uma boa opção para o Senado. No caso em questão, por ser do MDB, eu estou apoiando a pré-candidatura do deputado federal Daniel Vilela ao governo do estado. Possivelmente, se eu conseguir me viabilizar para ser candidato a senador, serei candidato na chapa de Daniel Vilela, que é pré-candidato ao governo. Então é mais ou menos assim que funciona o processo em si.
O senhor falou do Daniel Vilela, ele também tem esse desafio de se viabilizar, de se tornar mais conhecido. A última pesquisa CEPES mostrou uma queda na intenção de voto dele. Como fazer isso? Como trabalhar para essa candidatura ganhar força aí no Estado? Olha, tornar-se conhecido não é só se apresentar em redes sociais ou dar entrevista nos veículos de comunicação. Mas, principalmente, à medida que a grande massa da população vai tomando conhecimento de que você é alguém que quer a mudança, que quer trazer a oportunidade de um país melhor, de um estado melhor, e você vai falando, você vai dando entrevista, as pessoas vão te conhecendo, e à medida que elas vão enxergando sinceridade no seu olhar, no seu dizer, ela vai enxergando em você preparo, porque não adianta ser só honesto. Honesto é condição básica. Não podemos estar discutindo honestidade. É bem da verdade que o que a gente está vendo na televisão aí, a Operação Lava Jato, são só processos de desonestidade. Mas não deveríamos estar discutindo isso. A grande questão, Marcelo, que nós deveríamos estar discutindo é se esse ou aquele candidato está preparado para aquela função. Se esse ou aquele candidato consegue enxergar uma realidade de país, de nação, de estado, que precisa ser modificada, que precisa ser trabalhada para vir ao encontro das necessidades de todos nós. Às vezes eu ia dizer assim, a necessidade do pobre. Não, rico também tem necessidade. Então, nós todos, sendo nós pobres, ricos, pretos, brancos, amarelos, nós temos necessidades enquanto nação. E essas necessidades é que não estão sendo supridas. E são essas necessidades não supridas é que têm trazido decepções para nós enquanto cidadãos. E aí, a expectativa, a esperança, hoje, no nosso país, ela está voltada para onde? Para Brasília, para o Congresso Nacional. Nós ficamos aí de 2014, 2015 até agora assistindo essas coisas que têm nos estarrecido. Né? Todo dia à noite você chega em casa, liga o jornal, liga a televisão, lê o jornal, opção, lê todos os jornais, você só vê coisas que te deixam tristes, coisas que te deixam desesperançosos. Né? E aí, o que precisa ser observado nisso agora? Bem, o Congresso Nacional está aí. Esse Congresso que eu fiquei 4 anos criticando, seja na Câmara, seja no Senado, e agora, eu vou mudar? Essa é uma pergunta que o eleitor tem que fazer para ele mesmo. Eu estou satisfeito com o Congresso que eu tenho? Se eu estou satisfeito, ótimo. Eu vou então reeleger todos e mandar de novo para lá. Se eu não estou satisfeito, como é que eu vou mandar os mesmos para lá? Ou eu troco, ou eu não mudo. Então essa é uma conclusão que o eleitor terá que chegar nessas eleições. Eu acho que, como nunca, essas eleições ela marcará um processo de compreensão que teremos do que pensa verdadeiramente o eleitor brasileiro. Anteriormente, dizia-se que o eleitor não foi munido de informações, ele não se preocupava e tudo mais. Eu vejo hoje um nível de preocupação maior por parte do eleitor. E ele vai dizer para nós, no dia 7 de outubro, o que ele está pensando de tudo isso. E esse espírito de mudança, o senhor acha que o senhor e a chapa do MDB representa esse espírito de mudança em nível estadual, eu digo? Olha, a mudança ela está dentro de todos nós. Desde o dia que nós nascemos, nós estamos em processo de mudança. Seja mudança biológica, física, né, e de pensamentos. O que você pensava há 5 anos atrás, certamente já foi reciclado. E já não é bem o que você pensa hoje. Porque nós somos seres que mudam. Né? Agora, existem algumas tradições, e a política consegue se ter um certo conservadorismo, uma certa tradição, que muitas vezes, por falta de acompanhamento da população, que não acompanha a política como acompanha o futebol, às vezes perpetua-se mais. Né? A gente tem aí pessoas de todos os partidos no Congresso Nacional, por exemplo, que estão lá há 8 mandatos, 10 mandatos. Será que tem necessidade de uma representatividade do povo ficar com um cargo vitalício
Não achamos ninguém que pudéssemos utilizar essa pessoa para dar 2, 3 mandatos para ela no Congresso, então, trocar, em vez de dar 10 mandatos para um desses que lá estão. Não tô aqui questionando se fizeram um bom ou mau trabalho. Eu estou mostrando que tem pouca mudança. Na política, tem poucas mudanças. E eu acho que esse momento que o país vive é um momento que despertou na sociedade a poder analisar melhor os seus candidatos, aqueles que se colocam como candidato, e poder fazer uma avaliação. O Senado, por exemplo, não pode ser uma casa de leis que se comporte como um spa, como uma colônia de férias de 4 anos, para que os ex-governadores do Brasil se julguem cativos, cadeira cativa de lá. Não, pode pegar um Agenor como eu, pode pegar outros nomes que estão surgindo aí e pode mandar para o Senado e dizer: nós estamos renovando, o que vocês vão fazer por nós nesse Senado? Olha, nós precisamos com certeza discutir reforma previdenciária, discutir reforma trabalhista, discutir reforma política, discutir reforma tributária. Essas reformas nunca saem. E sabe por que não saem? Porque é um estica e puxa que o Congresso Nacional, junto com o próprio Senado, faz, e o medo de ficar, ser retaliados por esse segmento da sociedade ou para aquele segmento. Ora, quando você está lá, você pode representar segmentos da sociedade, mas candidatos majoritários, como no Senado, por exemplo, precisa representar o Estado e discutir o que é bom para o país. Agora, nem sempre o que é bom para o país é bom para mim e é bom para você. Em algum momento, algumas alas podem ser prejudicadas, mas e a essência de pátria? Agenor, ainda sobre a oposição aqui no Estado, a oposição e o próprio MDB segue dividido entre o nome do Daniel Vilela e o nome do senador democrata Ronaldo Caiado. Ainda há esperança dessa união em primeiro turno ou isso fica para depois? Olha, eu não considero que está dividido. Porque dividido, se bem que você não especificou o grau de divisão, mas geralmente quando se divide, inicialmente você pensa metade, né? Há uma divisão, né? Pode ser por 3, por 4, por 5, mas quando você fala só divisão, dá uma impressão de metade, né? Hoje, por exemplo, o partido não tem nenhuma divisão. Existem teses partidárias que, na minha opinião, são legítimas, porque o partido ainda não teve convenção partidária. Então, se o partido não teve convenção, significa que qualquer membro do partido pode sim ter a sua tese. Olha, eu quero que apoie esse, eu quero que lance candidato próprio. Mas no dia em que tiver a convenção, nós saberemos qual é o rumo que a maioria do partido decidiu. Daí em diante, qualquer situação que acontecer, nós encararemos como divisão. Mas até o presente momento, não. Até o presente momento é lícito, é facultado as teses partidárias. Então, o que eu percebo hoje é que nas questões das teses partidárias, o deputado federal Daniel Vilela tem ampla maioria no partido no que diz respeito à candidatura própria. Isso aí é claro, é nítido. O partido tem 30 prefeituras e a maioria esmagadora defende a tese que tem que lançar candidato próprio ao governo, e esse candidato hoje é o pré-candidato Daniel Vilela. Somente 5 prefeitos que defendem uma tese de que deveríamos apoiar um outro candidato da oposição. Então, eles têm direito de defender essa tese, porque é uma tese partidária. No momento em que houver a convenção partidária, que deve ser ali na primeira semana do mês de agosto, e que essa convenção sacramentar a tese vencedora, a partir de aí, imagino eu, que todos seguiremos cumprindo a maioria do partido. Sim, mas existe essa questão que sempre fala-se que a oposição, por sempre seguir dividida, acaba perdendo força. E tanto o deputado federal Daniel Vilela como o Ronaldo Caiado indicam que não vão desistir de uma prova pré-candidatura. Falam, mas a gente sabe que, principalmente o Ronaldo Caiado, ele já chegou a falar que abriria mão e tudo mais, mas a gente sabe que na prática não funciona assim. O senhor acha que pode haver mesmo alguma desistência ou aliança só no segundo turno? Marcelo, ni política,
eu sou novo, mas eu já aprendi uma coisa. Tudo pode acontecer. Tudo. Não existe tese fechada em política. Principalmente quando a sacramentação do episódio em si se dará na convenção, que vai ser ali na primeira semana de agosto. Nós estamos há quase 100 dias de uma definição legalista, vamos assim dizer, que é a convenção partidária. Daqui até lá, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O que nós temos que ter é seriedade, é saber ter cautela, não sair aí atropelando companheiro, nada, saber administrar essa situação, porque lá na frente tudo pode mudar. Eu não vejo, por exemplo, ilegitimidade das candidaturas que aí estão postas, que é a do Daniel, no que diz respeito a ser oposição. Não necessariamente nós imaginamos que temos que ser só nós a oposição. Eu costumo dizer que ultimamente tem um sloganzinho que eu particularmente tenho usado muito para retratar esse momento que nós estamos vivendo, que é o seguinte: nós do MDB temos convicção que não somos os únicos da oposição, mas somos unicamente oposição. Então, esse é o nosso lema, não os únicos, mas unicamente oposição. Agora, tem outros oposição? Que bom, cada um tem o seu projeto de oposição também, a gente tem que respeitar. Mas vamos conduzir o processo daqui até as convenções partidárias e daqui até lá a gente vai examinar se é possível ou não algum tipo de composição. No momento, achamos que o ideal é que cada um siga o seu papel de oposição e possa representar os seus projetos, as suas teses partidárias também para vencer a eleição e retomar. Uma coisa eu não tenho dúvida, pelo que a gente observa na população, pelo que a gente conversa nas ruas, a população tem demonstrado o seu desejo de mudança em todas as esferas, estadual, federal, né? E se esse desejo de mudança vier realmente se aflorar na próxima eleição, não resta dúvida de que um dos candidatos da oposição estará ocupando o Palácio das Esmeraldas. Júnior, para finalizar, o senhor aí acabou de deixar, né, a Secretaria da Gestão Íris. O Jornal Opção acompanha, a imprensa toda acompanha o caos que se encontra em algumas áreas da Prefeitura, principalmente áreas prioritárias, como saúde e educação. O senhor que deixou agora a gestão, como avalia a administração do prefeito Iris Rezende? Bem, eu faço uma avaliação, e não dá para fazer uma avaliação desse 1 ano e 4 meses de gestão Iris Rezende sem se remeter ao quadro que essa gestão encontrou quando assumiu. Então, o prefeito Iris, ao assumir a gestão, ele encontrou, em primeiro lugar, uma folha de pagamento atrasada da saúde, que não foi paga pela gestão anterior. Tamanho o caos que se encontrava a cidade. Ao assumir, o que o prefeito Iris tem feito primeiro, com a sua experiência, seus 4 mandatos de prefeito, todos eles muito bem avaliados. Aliás, essa boa avaliação nos 3 mandatos que ele teve foi que possibilitou, inclusive, que ele, com 83 anos de idade na época, vencesse as eleições novamente para ser prefeito de Goiânia pela 4ª vez. Então, é alguém muito experiente. E o que a gente está observando é que o caos é tamanho, no ponto de vista do que foi recebido, que se não fosse o prefeito Iris Rezende, a cidade de Goiânia estaria na fila, junto com Porto Alegre e com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio Grande do Sul, e já teria quebrado. Graças à experiência que o Iris tem, é que ainda está sendo conduzida a cidade para sair do caos e entrar numa crescente gerencial e administrativa. E é isso que o Iris tem feito. Mas já são 15 meses, você não acha que essa justificativa de que a gestão sofre com o que foi deixado já está perdendo fôlego? Não, poderia ser 4 anos, 15 meses é até muito pouco. Para quem tem uma estrutura de caos, um país quebrado, um país de norte a sul, se você acompanha os noticiários nacionais, você pode observar, tem enchente em Goiânia. Me mostra São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, que mais tem dinheiro no caixa, tem enchente lá? Me mostra Rio de Janeiro, tem enchente lá? Só o governo federal agora mandou mais de 1 bilhão para ajudar a salvar a cidade de Rio de Janeiro. Então, primeiro a gente precisa contextualizar a nossa cidade comparado com quem que é um caos. Com qual cidade que Goiânia, comparada dentre as 27 capitais brasileiras, está um caos na administração. É lógico que a administração não está
aquilo que nós gostaríamos que fosse, porque o Brasil não está aquilo que nós gostaríamos que fosse. Agora, se não tivéssemos um prefeito como o Íris, não tenho dúvida, a cidade estaria muito mais afundada, estaria com muito mais problemas do que os problemas que tem hoje. Os problemas que tem hoje estão sendo administrados com os recursos que a cidade tem. A cidade hoje tem um crescimento, por exemplo, só de folha de pagamento, de mais de 200 milhões de reais por ano, crescimento vegetativo, ou seja, é lei, você não pode impedir isso, isso acontece naturalmente. E quanto que aumenta a receita? Aumenta 30 milhões com o IPTU e o ITU, 30 milhões por ano é o aumento do IPTU e ITU. 200 milhões por ano é o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Cadê os outros 170 milhões para cobrir esse rombo? Então são situações que os gestores vivem hoje e que, se não fosse o prefeito Íris Rezende, a cidade estaria numa situação muito pior do que o que alguns encontram. Por outro lado, a gente tem visto aí também muitas situações que já conseguiram recuperar. A folha de pagamento está em dia, algumas ações administrativas estão sendo desenvolvidas nas diversas secretarias com a intenção de melhorar os serviços prestados para a sociedade. Na saúde, os problemas que a gente tem visto aí, noticiado quase todos os dias, nos noticiários, de dificuldade e tudo mais, eles também não contemplam, por exemplo, as pessoas que já foram atendidas. Por exemplo, quando chega meio-dia, hoje, por exemplo, quando chegar meio-dia, mais de 5 mil pessoas vão ter sido atendidas em toda a rede de saúde do município de Goiânia. Ou foram internadas em UTI, ou fizeram curativo, ou vacinaram, ou tudo. Então, mais de 5 mil pessoas, às vezes, foram atendidas da agora até na hora do almoço. Algumas pessoas certamente não serão atendidas? Sim, existem os problemas diversos. Agora, a administração está trabalhando dioturnamente, o prefeito levanta cedo, dorme tarde, não larga a prefeitura, está sempre ali ajudando, trabalhando para tentar trazer uma administração melhor. E como você muito bem disse, de um mandato de 4 anos, são 1 ano e 4 meses. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação aqui no Opção Play, Agenor. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse veículo de comunicação. Nós sabemos da importância do jornal Opção e da história do jornal, né? Mais de 40 anos aqui no estado de Goiás, e isso deve ser levado em consideração, valorizado, um veículo com tamanha longevidade aqui no estado de Goiás. Parabéns pela nova casa do jornal Opção, parabéns pelos repórteres, por você, Marcelo, pela equipe. Um abraço à Patrícia, ao Euler, todos aí que fazem a família Jornal Opção. Obrigado. E a você, leitor. Muito bem disse, de um mandato de 4 anos, são 1 ano e 4 meses. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação aqui no Opção Play, Agenor. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse veículo de comunicação. Nós sabemos da importância do jornal Opção e da história do jornal, né? Mais de 40 anos aqui no estado de Goiás, e isso deve ser levado em consideração, valorizado, um veículo com tamanha longevidade aqui no estado de Goiás. Parabéns pela nova casa do jornal Opção, parabéns pelos repórteres, por você, Marcelo, pela equipe. Um abraço à Patrícia, ao Euler, todos aí que fazem a família Jornal Opção. Obrigado. E a você, leitor. Beleza. Bom, na hora que estava acabando a bateria, ó. Aí, ó, tá.